Olá, meu povo, como é que vocês estão? Estão todo mundo bem? Então, sou eu aqui de novo para a gente dar continuidade aos nossos assuntos do sétimo ano, certo? Então, na aula passada, a gente começou a ver a Terra e os seres vivos. A gente viu o conceito de ecologia, a gente viu os conceitos de população, comunidade, ecossistema e biosfera, tá? Então, recapitulando, desconsidere o barulho, né? Então, vamos lá. Recapitulando. Então, a gente tem que no ecossistema, a gente tem interações entre os seres vivos, tá? E essas interações, elas podem ocorrer das mais variadas formas e das mais variadas magnitudes. Então, todos os organismos vivos de um ambiente ou de um ecossistema, eles estão interagindo. Hoje a gente vai falar de um tipo específico de relação, o que os cientistas chamam de, ou melhor dizendo, o que os ecólogos chamam de relações tróficas. Tá? Então, quando eu falo em relações tróficas, eu me refiro a relações alimentares, tá ok? Então, a gente sabe que todo ser vivo, para se manter vivo, ele precisa de adquirir energia. Ele pode adquirir energia de duas formas, ou ele mesmo produzindo, aí temos alguns organismos que produzem seu próprio alimento, que a gente chama de autótrofos, e existem os organismos que precisam adquirir substâncias energéticas, aí a gente chama de heterotróficos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as relações de alimento entre os organismos, as relações alimentares. Então, na natureza, a gente tem três grupos de organismos de acordo com seus hábitos alimentares, ou seja, a sua aquisição ou produção de energia. Então, o primeiro grupo é chamado de produtor. Então, todo organismo que produz o seu próprio alimento é chamado de produtor. Ele realiza essa produção de alimento através de uma reação que a gente chama de fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Então, a fotossíntese e a quimiossíntese são dois processos utilizados pelos organismos para produzir seu próprio alimento. Então, no caso da quimiossíntese, ela é realizada por algumas bactérias. No caso da fotossíntese, que é o mais comum que a gente tem na natureza, ela é realizada por algumas bactérias também, pelas algas e pelas plantas. Então, todos esses organismos são considerados produtores, certo? Porque eles captam a energia solar e transformam essa energia solar em energia química do alimento. Tá? Esse alimento vai ser basicamente um açúcar. Partindo para o próximo grupo, nós temos os consumidores. Esses consumidores, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Então, a partir daí, eles têm que correr atrás de alimento ou buscar alguma fonte de alimento. Então, eles são consumidores. Eles podem consumir os produtores ou se alimentar de outros organismos, tá? Quando eles se alimentam dos produtores, nós dizemos que esse organismo ele é herbívoro, tá? Quando esse organismo se alimenta de outros consumidores, nós dizemos que ele é carnívoro, tá? Dentro dos consumidores, temos mais dois grupos: os herbívoros, que se alimentam de vegetais, tá? Por exemplo, a vaquinha ela come grama, o cavalo também come capim, assim vai. E nós temos os carnívoros, que se alimentam de outros consumidores. Por exemplo, lá na savana tem um leão. O leão ele come lá o antílope, então ele é um carnívoro, ele se alimenta de outro organismo. Beleza? E para fechar tudo isso, nós temos os decompositores. Esses decompositores são organismos que se alimentam de matéria orgânica morta, certo? Então, quando todo mundo morre,
existe um grupo de organismos, principalmente fungos e algumas bactérias, que vão decompor essa matéria morta. Perdão, não vou fazer adição porque o computador está ruim. Não faça isso sem lavar as mãos. Esses decompositores, eles vão decompor a matéria orgânica, tornando essa matéria inorgânica e sim acessível para os outros organismos. Tá ok? Então, nessas relações tróficas, eu vou criar algumas categorias, tá? Ou que eu chamo de níveis tróficos. Esses níveis tróficos estão dentro de uma cadeia alimentar. Então, toda a cadeia alimentar é formada por esses níveis tróficos. Então, a gente tem primeiro o produtor, tá? Que pode ser uma planta ou uma alga. E a partir daí, eu tenho um consumidor primário. Então, esse consumidor primário é um herbívoro, como eu falei para vocês, ele vai se alimentar da planta. Esse consumidor secundário pode ser comido, literalmente, por um consumidor secundário, e um consumidor secundário pode ser consumido pelo consumidor terciário e quaternário. Não passa muito daí. Por quê? Porque ao longo dessa cadeia eu tenho uma perda de energia. Então a energia primordial do nosso planeta vem do Sol. Então o Sol lança energia luminosa para a Terra, os produtores captam essa energia e transformam essa energia que é luminosa em energia química lá do alimento. Parte dessa energia a planta, vamos pegar uma planta por exemplo, a planta também utiliza para se manter viva. Então parte dessa energia ela é perdida principalmente na forma de calor. Tá ok? Então a planta perde uma parte da energia e armazena outra parte da energia. O consumidor primário vai comer a planta. Quando ele come a planta, o herbívoro come a planta, ele também vai armazenar uma parte e gastar outra. E assim vai sucessivamente até o último estágio, até os últimos estágios. Então, quanto mais longe eu tiver do produtor, menos energia eu vou ter. E aí o organismo vai ter que se alimentar muito mais. Então, alguns organismos a gente pode chamar de topo de cadeia. Quando eu digo que um organismo é topo de cadeia, é porque ele tem uma vasta dieta alimentar. Ele come muita coisa. Ele come muita coisa justamente para suprir as suas necessidades energéticas. Então a gente precisa de energia para sobreviver. Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver. Então essa energia ela é perdida ao longo do caminho dessa cadeia. Então, como ela corre em uma direção única, ou seja, produtores, consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários, essa energia ela é unidirecional, ela segue uma direção. E a gente diz também que ela é acíclica. Esse A de negação quer dizer que não tem um ciclo. A energia vai embora, ela não volta para o começo. Tudo bem? Continuando. Então, na natureza, a gente sabe que não existe uma única cadeia. Então, essas cadeias se cruzam entre si, formando teias, tá? Mas a gente sempre tem a base dessa teia um produtor, sempre, tá ok? Então, nessa teia alimentar é a junção de várias teias, ou de várias cadeias, perdão. A teia alimentar é a união de várias cadeias. Então, todo mundo está relacionado de forma alimentar nesse emaranhado chamado de teia alimentar. Então, se ele é um consumidor secundário em uma, pode ser um consumidor terciário noutra. O terciário noutra pode ser primário ou pode ser secundário em outra cadeia. Então, a gente tem que ver, tem que estar em mente que essas cadeias, elas se entrelaçam, elas não são separadas. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é o fundamental das cadeias alimentares. Tá? Então, existem algumas formas de descontrolar essa cadeia,
que a gente chama de... Tá dando aula? que a gente chama de... Aí eu meio bater. Bata não, que eu não vou editar não. Tá bom, eu ia ajeitar o negócio aqui, mas não vou mais não. Perdão pelo empecilho. Então, continuando aqui. Então, a gente tem que a cadeia alimentar, ela não é isolada. Ela está formando teias, elas se entrelaçam. Todos esses componentes podem mudar de posição conforme cada cadeia que a gente fala. Tá? Então, nessa cadeia a gente pode, ou melhor dizendo, nessa teia a gente pode ter alguns desequilíbrios. Tá? O primeiro deles é que se eu tirar alguém dessa cadeia, eu posso descontrolar. Ou seja, descontrolar quem está depois, eliminando quem está depois, ou favorecendo o aumento do número de indivíduos em outro ponto. Então, a cadeia alimentar, as teias alimentares, além de outros fatores, também servem para controle populacional. Tá? Então, se eu não tenho um predador, esse organismo vai crescer mais. Se está faltando um recurso alimentar, esse organismo vai crescer menos. Tá? Então, vocês podem ter mais detalhes no livro de vocês. Perdão pelas interrupções, eu estou em casa, não tenho um estúdio próprio. Tá? Então, a partir daí, vocês podem dar uma lida na parte referente do capítulo e fazerem os exercícios da página 265 e 266. Eu espero que todo mundo tenha gostado da aula. Mais uma vez eu peço perdão pelos contratempos. Não estou editando as aulas porque meu computador está ferrado, tá? Então, é isso aí. Beleza? Tranquilo? Então, todos fiquem bem, bons estudos e até a próxima.